batismo ele é um marco, ele é um marco fundamental da trajetória cristã. É impossível a gente se declarar cristão, é impossível a gente caminhar como cristão em qualquer vertente sem a gente ser batizado. Nós vamos ter os que batizam ainda criança, e isso acontece lá no princípio, não é uma questão de escolha, mas para nós que nos batizamos já como crentes, como alguém que decidiu ser batizado, nós vamos ver que é praticamente impossível alguém se dizer cristão sem ter passado por esse processo do batismo. E se isso não aconteceu, deveria ter acontecido. A despeito de hoje nós termos isso como algo espontâneo, isso já foi inclusive obrigatório. Então é algo que faz parte desse dia a dia da vida cristã. E ele é muito mais do que um simples ritual, ele é muito mais do que chegar ali e batizar e toda a sua simbologia, que é importante. A simbologia batismal ela é importante, mas ele trata-se de um ato de profundo significado espiritual, porque ele está nas escrituras e está na tradição e faz parte do dia a dia da comunidade cristã, e tem sua relevância compreendida em diferentes dimensões, como obediência aos mandamentos, como nós vamos ver aqui, ou seja, nos seus significados, o batismo ele é um ato de obediência a Cristo, é um ato de obediência a Jesus. Nós temos o batismo, até o de Jesus, temos o batismo que acontecia antes, temos João Batista batizando, mas nós vamos ver que o batismo ele é um ato de aceitação, de obedecer aquilo que Jesus falou, inclusive tendo Jesus dando uma ordem, uma direção para o próprio João Batista quando estava a batizar, que se negar de batizá-lo. Então, Mateus 28, versículos 19 e 20 é o que fundamenta, é a base dessa questão da obediência, que faz a gente se abrir uma aflição ou uma simples tradição para ser uma parte integrante do chamado do cristão. E aí quando ele diz em Mateus 28, 19 e 20, portanto ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, quando em Mateus, Jesus, ele diz no versículo anterior que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, e aí ele dá uma direção para que os seus discípulos vão e eles preguem o Evangelho. Então, quando a gente vê no início assim, portanto ide, esse portanto ide, o verbo ir, conjugado aqui, tem uma função de dar uma ordem. Portanto ide, portanto comprai, portanto faça. Então o verbo ele tem o poder de dar ordem. Então, e o portanto ide é a ordenança, é a ordem de Jesus, é aquilo que deve ser feito, que Jesus está mandando fazer para que seus discípulos eles façam. E aí vamos ver na continuação dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe uma determinação de Jesus, existe uma ordenança de Jesus para que os seus discípulos vão, e nessa ordenança ele manda fazer duas coisas. Uma é batizar os discípulos, batizar aqueles que aceitam a Jesus, que aceitam a mensagem. E a outra é ensinar a guardar todas as coisas. Então, inicia com pregando o Evangelho, e aquele que aceita a Jesus como Salvador deve ser batizado, é um dos pontos, e o outro ele deve ser ensinado a guardar todas as coisas. Nós aqui não vamos falar especificamente do batismo, como ele acontece aqui na igreja, ou aí, o estímulo a ser dado para que a pessoa se batize ou não, não é essa a intenção. A intenção da EBI é que a gente possa ter o conhecimento daquilo que é princípio básico do cristão. Então, se você é batizado ou não, essa aula não tem a intenção de lhe dizer que você precisa ser batizado ou de fundamentar o porquê ou não precisa ser batizado. Mas quando nós olhamos aqui que ele manda, ele dá uma ordenança para ir pregar o Evangelho, e aí ele diz, batizando, e batizava em primeiro do que ensinar todas as coisas. Ou seja, o batismo ele é uma ação urgente, é um ato contínuo. Uma vez que se aceita a Jesus,
uma vez que se coloca na condição de cristão, o batismo é ato contínuo. Nada pode impedir o batismo de acontecer, porque ele vem antes, inclusive, dos ensinamentos. Antes de você aprender que isso ou aquilo é pecado, que isso ou aquilo é errado, a ordem de Jesus é que você seja batizado. Então o batismo é um ato contínuo, é uma ação urgente de todo aquele que aceita a Jesus. Então, uma vez que nós aceitamos a Jesus, tem que nos ser oferecido o batismo, se a gente não tiver um entendimento imediato, ou é preciso haver em nós o desejo de nos batizarmos, e nada pode ser empecilho para que isso aconteça, porque os ensinamentos eles vêm depois da ação de batizar. Então, nós somos batizados, declarando para a igreja, declarando para as pessoas que nós queremos seguir, queremos ser novo homem, nova mulher, e a partir desse ato, a partir desse momento, aí sim nós começamos a aprender a caminhada cristã, aquilo que é preciso ser feito para que a gente possa ter todos os ensinamentos necessários para seguir a Jesus. Então, uma outra simbologia, um outro significado do batismo é que ele é um símbolo da nova vida em Cristo. Então, embora a gente, a partir do momento que a gente começa, ou que a gente aceita Jesus, a gente começa a ter uma caminhada de nova vida, mas o batismo ele tem essa simbologia, o batismo tem esse papel fundamental de nos colocar nessa posição de que nós vamos ter uma nova vida em Cristo, de que nós vamos caminhar agora de uma nova forma, que nós vamos caminhar em busca daquilo que deve ser a nossa vida. Isso está fundamentado em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4. Então o batismo ele é um sinal público de nosso arrependimento. Quando nós nos batizamos, e aí quando nós tínhamos lá João Batista ele declarava, João Batista ele pedia, ele dizia que as pessoas elas deveriam arrepender-se e produzir fruto digno de arrependimento para poderem ser batizados. Então, ele é um sinal público de arrependimento e de transformação. Ele mostra que a pessoa ela pertence mais ao velho mundo e ela está em busca de um novo mundo, de uma nova vida sem pecado, de uma nova vida guiada pelo Espírito Santo. Então, Romanos 6,4, que é a base dessa questão de uma nova vida, essa questão de um novo nascimento, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, da mesma forma que nós fomos sepultados com ele, ou seja, que representa um sacrifício, a sepultura é um sacrifício, é a morte, então fomos sepultados com ele, ou seja, participamos, nos identificamos do sacrifício de Cristo. Então a identificação desse sacrifício para uma nova vida. E Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ou seja, ele estava morto e ressuscitou, nós estávamos mortos e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo, uma nova vida em santidade. Então essa simbologia da nova vida é porque nós aceitamos o sacrifício de Cristo, e aí Marcos 16 diz que todo aquele diz que quem crê é batizado e será salvo. Então nós aceitamos o sacrifício de Cristo, morremos com ele para ressuscitar com ele para uma nova vida. Então uma nova vida em santidade. O terceiro ponto que nós temos é o testemunho público de fé. Então, ele é uma nova vida, mas ele também é um testemunho público de fé. Muito mais do que a gente, durante um culto, durante uma pregação, a gente levantar a mão, dizer que aceita Jesus, ou ir lá na frente do culto e dizer que fez uma aliança, muito mais simbologia de uma aceitação de testemunho público de fé é o batismo. Quando nós vamos olhar, muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente está no culto, a gente participa das coisas sem realmente ter se convertido, sem realmente fazer parte da comunidade de Cristo. O batismo é uma demonstração pública de fé, porque nós estamos ali e naquele momento a gente está declarando, muito mais do que vir para o culto ou não, de que a gente quer ter uma vida diferente, uma vida com Cristo.
E tanto é que muitas vezes é naquele momento que as pessoas elas vão e elas sabem que nós somos realmente, decidimos ser cristãos, sermos seguidores de Cristo. Então naquela situação, naquele ato que nós temos essa demonstração pública de fé. Então, quando nós somos batizados, nós não apenas respondemos à questão interior espiritual da graça divina, mas também nós confessamos publicamente essa fé.